Em 1723, o Império Sueco, que aterrorizou os Bálticos por 100 anos, tinha finalmente caído. E agora, os únicos inimigos da Rússia eram o Império Otomano e seu fantoche na Crimeia. Não satisfeitos com a desgraça que já são, ficaram testando a paciência russa, invadindo o sul de novo e tentando espalhar o islamismo para a Rússia. E bem, a Crimeia era o lugar perfeito para se ter fazendo essas coisas, já que era uma área vital para o controle do Mar Negro e ainda por cima está bem perto de todas as cidades vitais russas. Então, bem resumidamente, o Império Otomano tinha que ser destruído. E isso era um trabalho para a Rússia, já que nos últimos 400 anos, as outras potências da Europa só falharam em fazer isso de novo. Apesar de que, nos últimos anos, ele ficou um pouquinho mais enfraquecido, depois das derrotas contra a Liga Sagrada em Viena, perdendo bastante territórios, e então era a chance perfeita da Rússia pegar aquele tão precioso território. Mas antes de consertar o problema que eram os otomanos, a Rússia tinha que consertar a si mesma, já que de novo um rei chamado Pedro III morreu sem herdeiro, e então ficou para a esposa dele, Catarina II, governar, sendo ela coroada em 1762, e ela certamente não deixaria nada a desejar. Em 1768, a Rússia invadiu o Império Otomano, que foi pega bem facilmente, já que os otomanos estavam tendo que lidar com revoltas internas, inclusive uma delas sendo na Grécia. E a Grécia, além de ter um inimigo comum com a Rússia, também é basicamente a sucessora do Império Bizantino, que era um aliado eterno russo. Então, a Rússia, por motivos óbvios, apoiou a revolução, inclusive lutando no mar do Mediterrâneo com alguns barcos, e o Império Otomano estava simplesmente sendo espancado. Mas então, Prússia, Áustria e o Império Britânico vieram intervir na guerra, já que esses países não gostam muito de ver a Rússia se expandindo, e ofereceram para ser os mediadores do Tratado de Paz, onde a Rússia saiu vencedora, óbvio, finalmente expulsando os otocornos da Crimeia. Olha como esse mapa tá lindo agora. Ainda tem essa porra aqui no meio também. Em 1770, a Polônia começou a se aproximar mais da Rússia, com alguns tratados, mas aí uma revolta aconteceu, e a Polônia voltou a ser hostil com a Rússia. Assim também como a Áustria, assim também como a Prússia. E eu acho que você já sabe para onde isso está indo, né? A Polônia tinha diversos problemas. Muitos problemas. Era um país que tinha muito mais nobres do que o resto da Europa. Então era extremamente descentralizado. E por consequência também era um país muito instável. Tipo, era literalmente legalizado para todo nobre de lá poder ter um exército próprio e poder fazer o que quiser com esse exército. Tanto ir contra o próprio rei da Polônia, como até invadir outras nações. A Polônia com o tempo foi virando uma área de praticamente anarquia. Então, só a existência dessa porra de país já foi virando um pé no saco para todos os países ao redor dela. Então, esses três países decidiram: bem, se a Polônia não consegue controlar e governar ela mesma, a gente vai. E tudo isso resultou com que em 1773 ocorresse a primeira partição da Polônia. Logo depois, em 1792, a segunda partição da Polônia. Na terceira partição começou a ficar um pouquinho interessante, já que a Polônia começou a tentar resistir a essa última, inclusive fazendo um novo governo mais centralizado e estável, com uma medida desesperada. Mas a esse ponto não tinha muito o que fazer, e tudo terminou em 1795, com a terceira partição da Polônia. Enquanto isso, a Rússia também fez uma guerra contra o Império Otomano, para variar, e ganhou esses territórios aqui, ó. E nessa mesma década, a Rússia por fim terminou de colonizar a Sibéria. Mas logo após isso, Catarina II morreu, ficando lembrada até hoje como Catarina Grande, herdando então Paulo I, que não fez porra nenhuma e por 5 anos e morreu. Então entrando Alexandre I, esse calvo do caralho aqui. Mas em geral tava tudo certo agora. A Rússia finalmente estava em paz. Não tinha nenhuma ameaça verdadeira ali na Rússia. No máximo o Império Otomano ali embaixo, mas ele já estava tão fudido que nem vale a pena considerar ele como ameaça. Mas na França, o povo literalmente cortou a cabeça do próprio rei, e isso causou um medo fudido em todo mundo. E a Rússia certamente estava incluída nisso, já que a Rússia é um país feudal. Se o povo fosse e fizesse uma revolução que nem essa, isso ia significar o fim do poder da nobreza e a morte da família real. Mas isso felizmente nunca vai acontecer na Rússia, né? Mas só de precaução, a Rússia e diversos outros países fizeram uma coalizão para esmagar esse movimento de uma vez por todas. E perderam. No controle dos exércitos franceses, tinha um certo homem que tinha as habilidades de batalha dignas de uma volta de César. Ele conseguiu facilmente derrotar os austríacos nos Alpes, mesmo tendo exércitos inferiores. E conseguiu forçar todos os países da coalizão a um tratado de paz temporário, mas essa não seria a única coalizão contra Napoleão. E agora, no controle dele, o Império Francês. A Rússia foi chamada também na segunda coalizão, na terceira e na quarta também. Ela não teve tanta participação assim nessas primeiras coalizões, já que a maioria das batalhas eram aqui na Europa, mais pro lado central. E em 1807, isso só foi definido mais ainda, com Napoleão fazendo um tratado com o rei Alexandre, assim fazendo a Rússia e a França virarem tecnicamente aliados. Então, a Rússia ficou de fora da quinta coalizão. E já que a Rússia estava sem porra nenhuma para fazer, ela foi e deu mais uma bulinada do Império Sueco. E pegou a Finlândia também, já que por que não, né? Então tava tudo indo bom para a Rússia, mas tinha um certo problema em ser um país aliado de Napoleão.
Pelo fato da França odiar o Reino Unido, mas não poder fazer absolutamente nada contra eles, Napoleão instituiu o bloqueio continental, que ele basicamente tentou forçar todo o país da Europa a parar de fazer comércio com o Império Britânico. E a Rússia não foi exceção alguma, tendo que parar com o comércio, no papel ao menos, já que a Rússia só continuou fazendo comércio com ele de qualquer jeito. E por causa disso, em 1812, Napoleão, com mais de 500 mil de soldados, começou a invadir o solo russo, simplesmente destruindo as primeiras defesas, inclusive destruindo o despreparado exército russo em Smolensk. Mas essa foi a última vitória dele mesmo. O exército russo, ao invés de lutar, começou a simplesmente recuar, recuar e recuar mais, junto com Alexandre I, ativando a tática de terra arrasada, destruindo todo o terreno russo no processo de recuação, assim fazendo os soldados de Napoleão passarem fome, faltarem equipamentos e, para foder mais ainda, o inverno estava chegando. Napoleão simplesmente ignorou tudo isso e continuou forçando seus soldados a marcharem até Moscou, perdendo mais de metade do exército em 6 semanas de avanço. E quando Napoleão estava finalmente chegando perto de Moscou, o exército russo teve que parar de recuar por um tempo, já que Moscou era a capital. E então, na Batalha de Borodino, os apenas 100 mil homens de Napoleão lutaram contra 120 mil homens de Alexandre I. E ganharam. O exército da França continuou a ir para Moscou. Para qualquer outro país, o país inimigo derrotando seu exército e pegando sua capital, já seria motivo de se render. Para qualquer outro país, era impensável dar a capital para o inimigo. Mas, para qualquer outro país, isso é. O exército russo foi e tacou fogo em Moscou. Napoleão, como qualquer outra pessoa, ficou deveras confuso com isso, e ficou por 6 semanas em Moscou, esperando que ele recebesse alguma proposta de paz ou algo assim, já que era com isso que ele estava acostumado com outros países. Mas nenhum tratado de paz foi mandado. Então ele simplesmente desistiu e começou a voltar. E foi pego de surpresa pelo exército russo na batalha de Moloyazoroslavets, sei lá como se pronuncia isso, o que só piorou a situação de Napoleão mais ainda. E então, Napoleão foi com os poucos soldados que tinha de sobra para a Polônia, que era um estado fantoche da França na época, e no processo, isso foi derrotado pelos russos, de novo e de novo, e só perdeu mais soldados ainda. A Rússia tinha feito usando apenas o seu tamanho, o que 5 coalizões não tinham chegado nem perto de fazer. A Rússia tinha derrotado o pesadelo da Europa, Napoleão. E o resto da Europa, vendo a França finalmente enfraquecida e miserável pela Rússia, começaram a sexta coalizão, muitos até mudando de lado no processo, como a Prússia e a Suécia. Napoleão tentou rapidamente criar um exército novo, mas pelo fato da falta de recursos, junto com a falta de experiência desse novo exército, ele só perdeu de novo e de novo contra as diversas forças da Rússia, Prússia e Reino Unido, tendo que em 1814 finalmente abdicar do trono, e sendo exiliado para uma ilha lá na casa do caralho. Assim ele não voltar, pera, ele voltou. Porra! Napoleão voltou e tomou o trono de novo em 1815, virando imperador de novo. E então, a última coalizão foi formada, a sétima. E depois de perder em Waterloo, Napoleão foi exilado para uma ilha muito mais longe. Bem, mesmo Napoleão sendo inimigo da nossa história, não dá para não admirar o quanto esse cara tinha determinação. Mas com tudo isso, a Rússia ganhou o território da Polônia, que era o vassalo francês, ficando com o clássico formato do Império Russo que todos nós conhecemos. E com isso, a Rússia saiu vitoriosa de novo de mais uma guerra. Após isso, o rei Alexandre I morreu, entrando Nicolas I, e no governo dele foi uma das melhores épocas da Rússia, não tendo nenhum inimigo muito forte em geral. E foi nessa época que a Rússia começou a ocupar o centro da Ásia. Teve um pouco de resistência na ocupação, mas nada que deu em muita coisa. E também teve uma pequena briga com o Reino Unido, já que ele estava com medo da Rússia começar a ter muita influência na área, já que o Reino Unido na época era o dono da Índia, logo ali embaixo. E também tinha um país entre os dois gigantes, o Afeganistão. Então meio que ocorreu uma guerra fria diplomática entre quem tinha mais influência no Afeganistão. Mas não acabou em muita coisa não. Basicamente, o Império Russo estava na Era de Ouro. Mas isso não iria durar por muito tempo. E a merda iria começar ali, na Crimeia. Mas disso a gente vai falar no próximo vídeo.